Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e lá na internet você pode entrar no nosso site que eu coloco agora aí para você, futura.org.br, para você acompanhar também o nosso programa na tela do seu computador, do seu tablet, de onde você estiver, caso não esteja aí na frente da TV. Bom, mas compartilhar para economizar e assim todos ganharem. Bom, essa é uma das premissas da chamada economia colaborativa. A ideia é que transporte, alimentos, moradia, tecnologia, entre outros bens e serviços, podem e devem ser compartilhados. E a internet e os aplicativos têm facilitado bastante esse contato. Prova disso é que a plataforma Airbnb, que é uma das mais conhecidas de oferta de cômodos vagos e imóveis para alocação por temporada, tem hoje um valor de mercado superior ao de muitos grandes grupos tradicionais de hotelaria. Apenas em 2014, os empreendimentos colaborativos movimentaram mais de 110 bilhões de dólares em todo o mundo, segundo dados da revista Forbes. Mas os recentes protestos, inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, contra a regulamentação de serviços de transporte, como o Uber, reforçam a importância de a gente discutir não apenas os benefícios dessa inovação, mas também a necessidade de adaptação das normas e das leis a esse novo momento na nossa economia. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Carlos Afonso, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Carlos Afonso, bem-vindo mais uma vez à Conexão, prazer tê-lo aqui. Prazer. Bom, também conosco, está aqui do meu lado, a Monique Fernandes, que é empreendedora e utiliza bastante essas plataformas. Bem-vinda, Monique. Obrigada. E ainda conosco no estúdio está o Gil Giardelli, que é professor na SPM de São Paulo. Gil, um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela presença. Você em casa, como sempre, é o nosso convidado virtual e daqui a pouquinho eu falo ainda com o Celso Pupo, que é fotógrafo e designer e utiliza alguma dessas plataformas aí a seu favor no trabalho. Então mande para a gente desde já o seu depoimento, o que você acha dessas plataformas todas, já utilizou ou não? Compartilhe essa história com a gente. Vamos lá primeiramente ao Facebook do Futura, canal Futura Oficial é o nosso perfil, você vai aqui embaixo, você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada aqui a sua questão. Ou ainda lá no microblog, vá ao nosso Twitter e mande mensagens em até 140 caracteres no @canal Futura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone e ligue 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você faz isso, começa aqui o nosso bate-papo, começando pela Monique, empreendedora, que eu fiquei sabendo que usa muito esse serviço do Uber. Usa. Agora, muitos brasileiros ainda nem sabem o que é o Uber. Monique, explica aí pra gente o que é e por que você decidiu utilizar esse serviço. Bom, o Uber é um serviço de compartilhamento de transporte, né? É o chamado carona compartilhada. Que na verdade não é bem carona, né? Você pega um carro executivo que te leva para o destino que você deseja. Não é carona porque você paga por esse serviço. Exatamente. Você paga pelo serviço do motorista, pelo tempo que ele está ali doando para você. Eu optei porque eu já cansei de me estressar com táxi. Eu sei que existem maus profissionais em qualquer profissão, mas assim, táxi de uma maneira geral, principalmente no Rio de Janeiro, é bem complicado. Em São Paulo eu nunca tive problema com táxi, assim, de ser enrolada por taxista. Agora aqui no Rio, principalmente em aeroporto, eu tenho muito problema. Já perdi as contas das vezes que eu cheguei no Santos Dumont e eu tive que brigar com o taxista porque estava escolhendo destino, não queria me levar, a corrida era barata. Então, e aí eu acabava tendo que arrastar mala até o metrô para poder conseguir sair do Santos Dumont, então assim... Ou seja, é um serviço regulamentado e pago em que você não recebe em troca o que você oficialmente teria contratado, né? Agora, o Uber, que é essa plataforma, para quem não conhece, né, a Monique explicou um pouquinho para a gente, ela tem aí causado revoluções mundo afora, onde passa, onde chega, né, esse aplicativo que você pode chamar, esse serviço. Semana passada, aqui no Rio de Janeiro, houve uma série de protestos dos taxistas por se sentirem lesados com a presença desse serviço aqui na cidade, mas não é só por aqui não. Vou mostrar para você de casa, por exemplo, essa aqui é uma reportagem do jornal The Guardian, jornal britânico, colocando aqui esse protesto lá no México. Vocês podem ver aqui, tem uma imagem fortíssima dos motoristas do Uber sendo agredidos, também por motoristas de táxi que se viam prejudicados frente a esse serviço. Ou seja, essa plataforma tem revolucionado, mas também tem causado aí muitos protestos e deixado aí, inclusive, motoristas feridos, né, após essa série de manifestações lá no México, por exemplo. Mas esse aqui, ó, que eu coloco agora para você é o site deles, se você quiser saber um pouco mais, uber.com/pt de português.
Agora, Carlos Afonso, me diga o seguinte, essa plataforma já está muito bem difundida e bem sucedida em outros locais, né? Nos Estados Unidos, onde surgiu, muita gente já utiliza há mais de anos, e aqui no Brasil está chegando agora, causando um pouco desse transtorno. Mas, dentro da nossa pauta geral aqui, é economia colaborativa. O Uber é um dos principais exemplos, né? Exatamente. De como a tecnologia veio para mudar um pouco as relações que a gente tem de serviços, principalmente. E isso envolve um desafio do lado jurídico, do lado legal, que é bastante evidente. E foi interessante você colocar o caso do México, porque o México foi o primeiro país na América Latina que regulamentou a atividade do Uber. Então, depois de todos esses protestos, foram bastante violentos no México, o governo baixou uma regulamentação sobre a atividade desempenhada pelo Uber, que estabelece, dentre outros critérios, para o motorista parceiro funcionar dentro da atividade do Uber, uma taxa de 1,5% do valor da corrida. Essa é uma das soluções que vem sendo pensadas. Em Nova York, por exemplo, teve uma grande confusão sobre se deveria ou não ter um limite do número de carros que prestam atividades dentro do Uber na cidade. Essa é a difícil, mas eu diria que natural e progressiva acomodação entre o direito e a tecnologia que propicia esse tipo de serviço. E vale dizer, no Brasil a gente tem uma lei, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que tem essa categoria de transporte individual e privado, que seria a categoria no que o Uber se encaixaria. Muito bom, mas além da questão do transporte, outros serviços também têm aí visto o seu dia a dia ser revolucionado por conta da tecnologia. Eu vou mostrar para você agora, por exemplo, para quem não conhece, o Airbnb, que é esse espaço que você entra na internet ou no aplicativo no seu celular, no seu tablet, você quer viajar para algum lugar, não quer ficar em hotel, as pessoas oferecem um quarto ou a própria casa inteira, dependendo aí, ou de repente uma cama dentro de um quarto compartilhado. Tem as mais diversas configurações de aluguéis aí pelo Airbnb que você pode buscar aqui. Olha, inclusive estão oferecendo destinos, já que hoje é sexta-feira, quem quiser ir para Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, está aqui, ó, ofertas diretamente do site deles. Mas chama a atenção que a gente já está nesse momento que essa plataforma está tão difundida que até celebridades já estão utilizando. Ontem saiu uma reportagem que eu coloco para você aí na tela. A cantora americana Mariah Carey alugou uma casa pelo Airbnb aí por $10 mil a noite. Aí ela postou essa foto aqui de frente para o mar, muito bem aí com o sol da Califórnia, Mariah Carey abanando para os fotógrafos. Mas eu quero saber do Gil o seguinte, o Airbnb também foi uma plataforma muito bem sucedida, e aqui no Brasil não houve tantos protestos, teve até gente dizendo, bom, se os taxistas protestam contra o Uber, será que os donos de hotéis e hostels vão protestar contra o Airbnb também? A gente está numa mudança de era, né? Onde você sai de uma era da escassez, da sociedade industrial, para uma sociedade em rede, que é a era da abundância. Hoje, por exemplo, o Airbnb, que é um site de acomodações, tem 1 milhão de quartos disponíveis, que vai desde um sofazinho até um castelo inteiro. E as 3 principais redes hoteleiras têm 700 mil quartos. Então, isso vai mexer com preços, com estruturas. E você já tem hoje um diretório, né, mundial chamado Mesh.it, que lá tem 1.500 empresas da economia compartilhada. Então, vai desde o empréstimo de dinheiro de pessoas para pessoas, de emprestar livros, de emprestar roupas de alta grifes. Então, a gente está no começo. Então, esses dois, o Uber, o Airbnb, é o começo de uma grande revolução que está acontecendo, que agora as pessoas vão poder ter um livre mercado de fato. Bom, de fato tem mostrado como os profissionais devem se adaptar, né, em relação a essas novas tecnologias. Eu vou chamar agora então para a nossa conversa o Celso Pulpo, que é fotógrafo e designer. Tudo bem, Celso? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, como é que você está? Tudo certo, obrigado aí pela participação virtual aqui com a gente. Estamos a gente aqui. Sabe que a tecnologia tem revolucionado e muito a profissão de fotógrafo, de designer também, mas conta pra gente como o compartilhamento e essa inovação também tem afetado aí a distribuição do seu trabalho. Olha, do meu ponto de vista, eu sou designer, né, e fotógrafo ao mesmo tempo. E eu comecei a usar esse serviço de compartilhamento de foto já tem uns 8 anos, mais ou menos. Porque até então o mercado de vendas de fotos estava muito restrito às grandes agências, né, e era assim um preço proibitivo. E eu, como designer, meus clientes, eu trabalho sempre como freelancer, e meus clientes sempre foram muito pequenos, eu não tinha verba para compra em geral de fotos. Então, esse mercado colaborativo da Fotolia, que eu tenho usado muito,
me proporciona ter um acesso a um imenso banco de imagem do mundo inteiro, porque às vezes eu preciso de algumas coisas fora que não tem condições de ser feitas. E é um custo acessível, né? Eu estou mostrando aqui na tela para o pessoal que não conhece, é exatamente essa plataforma que você está mencionando, né? O Fotolia. A gente sabe que os fotógrafos profissionais mais tradicionais viram na internet também uma ameaça, de certa forma. Hoje em dia qualquer um é um fotógrafo, não é bem assim. Os profissionais, de fato, têm aí a técnica e o valor do seu trabalho e também sabendo utilizar a internet, você pode, na verdade, ter aí um campo de uma demanda muito maior do que somente quem está próximo de você fisicamente, né, Celso? O que eu vejo aqui nesse mercado, né, tem muitos profissionais, tem amadores também, e às vezes tem muitos amadores, e às vezes até por ter assim, um tempo maior, que tem um material fotográfico muito bom, né, eles não deixam nada a desejar pelo fato deles serem amadores, né, e a gente consegue ter um material excelente para ser usado. Muito bacana. Eu mesmo, assim, eu compro material e coloco material lá. Eu trabalho muito com sociedade médica, eu diagramo jornal e às vezes você precisa de uma foto, sei lá, dos Estados Unidos ou da Europa ou de algum outro lugar, e você sempre vai achar esse material lá num custo razoável. Isso aqui, por exemplo, para quem está em casa ter uma noção, eu só coloquei a palavra bola e aí já apareceu todas essas imagens aí das mais diversas que você está vendo aí em casa. Eu volto a chamar você daqui a pouquinho, Celso, eu vou voltar aqui para o estúdio, que eu quero saber da Monique em relação a esse serviço. Você como usuário já se disse bem satisfeito em relação à questão do transporte. Você já utilizou algum outro tipo de plataforma de economia compartilhada? Olha, eu já tentei utilizar o Airbnb e não fui bem sucedida, não fui feliz. Por quê? Porque 4 dias antes de eu viajar, eu tive a minha reserva cancelada. E eu estava indo para os Estados Unidos e foi um transtorno absurdo, assim. Eu tive que reservar o hotel em cima da hora, um custo de $1.800 por 15 dias virou quase 5.000. Claro, porque se você vai marcar muito em cima, você vai ter uma taxa muito maior, mas a princípio o motivo de você ter escolhido o Airbnb seria o quê? O custo, a conveniência? O custo, que era mais baixo. E porque assim, eu estava indo para um evento e São Francisco, eu estava indo para a cidade de São Francisco. São Francisco, a hospedagem é muito complicada. A demanda é muito maior do que a oferta. Então, o Airbnb acaba sendo a opção muito forte das pessoas quando vão para lá. E assim, essa não foi uma experiência bem sucedida, mas com o Uber e com outras que eu já tive, por exemplo, com a Pet Room, que é de onde você deixa o animal. Eu tenho um cachorro, então eu deixo lá, eu vou viajar, deixo com um anfitrião para cuidar do meu bichinho. Então, assim, eu nunca tive problema algum. Muito bom. Quero saber do Gil em relação a isso que ela coloca. Tem um pouco da diferença do serviço, né? Você não vai ter ali aquela questão profissional de um hotel, em cuidar da sua reserva, enfim, pode ter algumas adversidades. E outra questão que se coloca é a questão da confiança, né? Do olho no olho, do cidadão comum, que não é necessariamente um empresário, dono de um hotel que vai receber um hóspede na sua casa. E a economia compartilhada tem muito disso, né? Somos todos nós aqui potenciais empreendedores. Eu acho que é um mundo em beta, então às vezes tem erros, aí ajusta, aí você consegue melhorar, aquela pessoa que cancelou a reserva dela, provavelmente entra numa lista de não receber outras pessoas. Então, como está em beta, você vai criando outros fatores que vão fazendo com que melhore. Por exemplo, o Uber teve um problema muito sério de uma violência sexual contra uma mulher na Índia. Em 3 dias, eles colocaram um botão de pânico no mundo inteiro. Então, essa velocidade não é o maior comendo o menor, mas o mais lento ficando para trás, é o grande processo da economia compartilhada. E aí, pegando carona um pouquinho no nosso amigo fotógrafo, esses dias eu peguei um motorista do Uber que ele é fotógrafo. Ele falou assim, nesse momento de crise, que às vezes não tem tanto trabalho, eu estou aqui como motorista, mas o meu negócio é ser fotógrafo. Então, quando falta um pouquinho de dinheirinho, eu vou lá e faço um trabalho, um atendimento, né, por um fotógrafo, uma pessoa que no final a viagem fica agradável, porque fica um bate-papo, digamos, muito mais, enfim, sobre as lentes do mundo. Sem dúvida, a gente pode ampliar isso também para a questão do mundo do trabalho, né? Você está dizendo aí, o cara tem uma profissão, mas não é só mais uma profissão, são várias composições aí dos fazeres que as pessoas podem, junto a essa possibilidade de compartilhar saberes, também trocar com outras pessoas. Tem uma plataforma exatamente para falar sobre isso. Vamos colocar na tela o site, que é o BeLive, que está chegando agora aqui no Brasil. Colaboração é a nova revolução, é o que eles
dizem aqui no site inicial. Para vocês entenderem, ó, por exemplo, aqui você oferece uma experiência, por exemplo, uma aula de guitarra durante 1 hora, e aí pela hora oferecida você recebe um time money, aí, que é a moeda que eles utilizam nessa rede, e em troca você pode utilizar isso com outras pessoas. Você quer trocar uma hora de aula de guitarra por 1 hora de aula de inglês, por exemplo, essa plataforma vai unir você a quem pode oferecer o que você está procurando. Agora, essas regulações também, muito do combinar, e cada site tem as suas regras, isso, a nossa legislação ainda precisa se adaptar um pouco para chegar lá, né, Carlos? Apesar do nosso marco civil da internet ter trazido avanços, isso ainda está para correr atrás. É verdade. Acho que é bom esclarecer que a internet não é um território sem lei. Todas as relações são travadas através da internet e a legislação brasileira se aplica. Às vezes a lei é um pouco mais geral, porque é uma lei que não foi pensada para aquela situação realizada através da internet, mas ela vai se aplicar, seja o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, enfim, para as mais diferentes hipóteses. Nesse caso da economia do compartilhamento, a gente tem uma peculiaridade que eu acho que é bastante interessante, que é a figura do site, da plataforma, que aproxima aquele interessado em um determinado produto, um determinado serviço ou uma atividade específica e uma outra pessoa que tenha disponibilidade para aquilo, né? Seja uma corrida, seja um produto que você quer vender através da internet ou aluguel, enfim, do seu quarto ou da sua casa. Então, essa figura do intermediário traz 2 consequências super interessantes em termos jurídicos. A primeira é saber se o intermediário é responsável pelo dano, pela falha na prestação daquela atividade. Então, se você sofre algum dano, será que eu posso processar a plataforma como intermediário por isso? E do outro lado, entender qual é o papel que os próprios usuários dessa plataforma fazem ao ranquear aquele que presta a atividade. No Uber é conhecido que quando você tem uma avaliação ruim, você é expulso daquela comunidade em que o serviço ali que a atividade acaba sendo desenvolvida. Essa é uma forma interessante, porque a gente sempre pensa que, em última instância, existe uma lei para permitir ou proibir, mas existem outros mecanismos que tornam algo mais atrativo, menos atrativo, mais caro, mais barato, mais desejável, menos desejável. Bom, a gente tem aqui uma pergunta já da Natália, aqui do Rio de Janeiro, e ela, na verdade, tem a ver com o serviço de transporte que a Monique utiliza. Ela quer saber o seguinte, que ela tem, na verdade, ela conta que tem medo de pedir um carro pelo Uber, e ela pergunta se tem algum tipo de regulamentação para o uso desse carro como transporte público, e como cadastro, fiscalização, se ela tem como reclamar desse tipo de serviço caso alguma coisa ocorra. Alguma coisa já aconteceu com você? Passou por uma situação como essa, Monique? De ter alguma reclamação? Não, eu nunca tive problema com o Uber, assim, de maneira geral. Agora, o serviço oferece onde você reclamar, caso você tenha algum problema? Ele oferece quando você termina a corrida, que na verdade é o motorista que encerra, acabou ali, ele te deixou no teu destino, aí você vai lá, ele fechou, você recebe o valor ali de quanto que deu o trajeto. E você tem... Você recebe no seu celular. Recebe no celular e ali tem as estrelinhas e você pontua. E você pode deixar também, tem uma caixinha de comentário que você pode deixar. A única vez que eu deixei um comentário foi quando o motorista errou o caminho e aí ele percebeu que ele tinha errado o caminho, ele virou e falou assim, eu errei o caminho, eu tô vendo que tá faltando 10 minutos até o seu destino final. Eu vou encerrar a sua corrida aqui, eu vou levar a senhora até o seu destino sem cobrar nada mais por isso, a senhora não pode ser prejudicada. Que esse é uma parte do treinamento do Uber também. Então, uma gentileza que raramente você teria vindo de um taxista. Exatamente. Né? Nada contra a categoria, mas como usuários, todos nós sabemos a dificuldade aqui no Rio de Janeiro em relação a esse tipo de serviço, né, Gil? E aí, assim, eu fechei a corrida, quando ele fechou a corrida, eu fui lá e falei, olha, a minha corrida era para dar R$50. Ele encerrou muito antes do previsto e eu não quero que prejudiquem ele porque deu 35. Eu sei que depois que eu enviei o comentário, meia hora depois eu recebi uma notificação no meu cartão de crédito dos R$15 que estavam faltando para ser... Então, assim, eles estão ali, ficou muito claro para mim que eles leem aquilo e que eles sabem o que está acontecendo. Eles se importam com o que a gente está dizendo. E me dá uma segurança muito grande de saber que eu reportei, eu pontuei negativamente e ele vai ser tirado da plataforma. Como é que você vê isso, Gil? Essas relações um pouco mais soltas, talvez, mas também confiando na palavra do usuário junto à palavra do motorista. Né? Mas a gente está vivendo uma revolução
digamos, de números, né, de algoritmos. Então, quando você pede o Uber, ele já fala assim, qual é o preço que você vai pagar antes de começar a viagem. Ele te oferece várias opções, então você fala, eu quero um carro mais sofisticado, ou esse que está cobrando um pouco mais. Então, você tem várias escolhas. Mas o mais importante é que a moeda dessa era do compartilhamento é a reputação. Então, quando você vai ver, tem vários motoristas em volta de você ali. Aí você vai olhar aquele motorista, deixa eu ver se alguém já deixou um comentário, deixa eu ver a média de estrelinhas de 0 a 5 que ele tem. E aí você tem a opção de a regulamentação, a autorregulamentação, digamos assim, seria assim a nota que os passageiros deram. Então isso faz com que o nível de excelência de serviço aumente, que o motorista tenha a preocupação de falar assim, olha, eu errei o caminho, então eu estou te dando um desconto aqui. Então eu acho que essa transparência radical transforma o serviço e aí vai levar todo mundo a aumentar, os taxistas vão ter que melhorar o seu serviço, porque senão vão ficar para trás. Muito bom. Eu vou voltar a chamar o Celso que fala com a gente pelo telefone, fotógrafo e designer que usa a internet aí para facilitar o trabalho dele. Celso, em relação a essa questão jurídica, a garantia do seu trabalho que você está colocando ali através de uma plataforma, você pensa nisso? Isso você já teve algum tipo de problema? Isso chegou a ser uma questão quando você resolveu utilizar a plataforma para divulgar o seu trabalho? Não, eu nunca tive problema nenhum não, mas eles também têm todo o cuidado, quando você manda uma foto para eles, de classificar essa foto, né? Eles só não aceitam nada que tenha gente sem o release, né, de autorização, enfim, logomarcas que apareçam na sua foto, eles não autorizam a foto. Então, eles têm toda uma preocupação jurídica em relação ao material que eles estão vendendo, porque eles sabem que lá na frente eles podem ter problema, né, para garantir uma transparência nisso tudo. De fato, né? Para que o serviço seja cada vez mais utilizado. Nosso tempo aqui já está quase chegando no finzinho, eu preciso me despedir de você. Celso, muito obrigado pela participação e boa sorte aí nos trabalhos. Tá bem, obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu. Carlos, antes de encerrar, uma questão importantíssima em relação a essa questão jurídica, dos contratos da confiança, né, que cada um tem com sites, com serviços de economia compartilhada que quer utilizar. Por exemplo, o caso da Monique, né? Teve um cancelamento e o site, enfim, o Airbnb é um site americano, está prestando serviço no Brasil. No caso de alguém não ser atendido frente ao cancelamento, enfim, se sentiu de alguma forma prejudicado, recorre dentro do Brasil, se é uma empresa americana, como é que funciona isso na internet? Nesses dois casos, Uber e Airbnb são empresas que já estão estabelecidas no Brasil, com escritórios no Brasil, responderiam a uma eventual ação no Brasil mesmo. Então, esse é um ponto muito mais tranquilo do que outros casos de um aplicativo em que você não tem uma sede no país em si. Então, o Judiciário brasileiro é competente para as ações envolvendo eventuais questões relativas a essas empresas. Bom, mas se estiver fora do Brasil, aí fica um pouco mais complicado. Com certeza. E esse é um problema ainda a ser solucionado. O Marco Civil da Internet diz que se você tiver algum dano causado numa relação em que a conexão à internet esteja situada num terminal que está localizado em território brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro é competente. Mas, em última instância, se você precisar tomar alguma providência que envolva um outro país, você vai ter que expedir uma carta rogatória, que é um instrumento pelo qual o juiz brasileiro se comunica com o juiz em outro país. Isso realmente pode demorar um pouquinho mais de tempo. Essa é uma área que ainda precisa melhorar. Bom. Gil, seja na área do transporte ou na acomodação ou tantas outras que a gente não sabe onde será aplicada a economia compartilhada, importante ressaltar que é um caminho sem volta, né? Não tem como voltar a ser aquele serviço de 10 anos atrás, a tecnologia está aí para trazer inovações e melhorias para todos nós, né? Os grandes pensadores de economia já dizem que a gente está vivendo uma nova fase e o problema é que está dando um curto-circuito em tudo isso. Então, vai ter um desemprego tecnológico, mas vão ser criados centenas de novos empregos, de novas possibilidades e é o que eles chamam de a era dos valores, né? Se você está entregando valor, se você está fazendo com que a sociedade prospere mais, a comunidade vai se abrindo. A gente estava conversando antes aqui de começar e aí eles me contaram que o prefeito atual de Nova York era contra o Uber inicialmente, aí foram lá e viram que ele já tinha gastado $1.500 em viagens do Uber. Então, assim, a transparência radical vai ser fundamental para a sociedade. Sem dúvida. Bom, esse bate-papo só começa aqui. A gente espera ter ajudado você em casa a refletir um pouquinho sobre esses temas. Compartilhe aí o nosso programa. Leve esse bate-papo aí dentro do seu dia a dia, na sua família, com seus amigos. Mas agora aqui no estúdio, nosso tempo na TV já acabou. Então, Carlos, Monique e Gil, muito obrigado aos três pela presença. Até a próxima. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui então de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde.
ou ainda na internet qualquer hora do dia e da noite, ou ainda exibições 00:30 e 7:30 da manhã, tá certo? Um abraço para você e até a próxima.